Apocalipse, capítulo 1. Esse é aquele livro da Bíblia que gera nas pessoas dois sentimentos. Nós temos um grupo de pessoas que quando ouve falar Apocalipse já fica com medo. Algumas pessoas não gostam de ler, de estudar o livro do Apocalipse, porque vem as figuras ali que denotam o dia do Senhor e tudo mais, e ficam assim meio que assombradas. Mas eu diria que esse assombro, ele faz algum sentido. Se você não for filho de Deus, se você não teve um encontro com Cristo e nasceu de novo. Se o seu caso é de ter nascido de novo, ter tido um encontro com Cristo, o livro do Apocalipse precisa ser para você esse livro que gera esperança, alegria, que quando você ouve falar no Apocalipse, na verdade, volta de maneira mais intensa ao seu coração aquela expectativa de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aqui nós ouvimos então que é uma revelação de Jesus Cristo, que ele concedeu ao seu servo João, o apóstolo João, enquanto João estava exilado na ilha de Patmos. Mas o texto que eu quero ler com você é a partir do verso 9. Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui, irmãos. Que Deus nos abençoe. Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, nos edificando, nos fortalecendo, exortando, consolando para a sua glória, em nome de Jesus. Eu me lembro que há alguns anos eu vi uma cena que me chamou muita atenção. O Brasil tem algumas coisas que é bem peculiar, bem característico do nosso país. E muitas pessoas se vestem de um personagem para poder concorrer nas eleições. Você deve ter visto isso por aí nos últimos dias. Mas eu me lembro que um personagem me chamou a atenção porque ele se apresentou como Jesus Cristo. Ele usava uma roupa bem parecida com aquela que o nosso pessoal do teatro usa aqui assim, uma manta branca com um negócio vermelho no peito, ele tinha um cabelo grande, ele tinha uma barba grande, e ele então se apresentou como candidato para solucionar os problemas da sua cidade. Jesus Cristo, e aí tinha um número do candidato. E eu confesso que me veio um misto, primeiro, de achar engraçado. Olhar para aquilo ali é óbvio, a primeira coisa que a gente vê é o quão ridículo é e acha graça. Mas, no entanto, veio ao mesmo tempo uma tristeza. Uma tristeza de ver como algumas pessoas têm tido uma visão tão distorcida acerca de Jesus. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu me lembrei que nós temos um personagem no nosso país, inclusive, muito famoso, conhecido como Henri Cristo, que se veste também e alega ser o próprio Cristo uma vez aqui na Terra novamente. Lembro muito de uma história assim que foi uma sacada muito grande de um apresentador que o levou no seu programa e de repente na hora de entrevistar ofereceu para ele vinho e ele aceitou e ele então trouxe um copo com água e colocou o copo com água e ele falou: mas isso não é o vinho? Ele falou: então transforma.
Jesus não transforma água em vinho? Não é uma sacada, mas que mais uma vez, irmãos, a gente acha graça pelo ridículo que é, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza de ver como algumas pessoas têm uma visão tão distorcida de Jesus. Mas talvez você ouça essa primeira introdução que eu estou dizendo e pense assim, isso é muito distante, isso é um caso ou outro. Mas a verdade é que a nossa cultura, por exemplo, consagrou um Cristo pendurado no madeiro. E obviamente parte da história do nosso Salvador diz respeito ao momento em que ele foi crucificado. No entanto, nós precisamos avançar na compreensão de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, para o capítulo 1, ele nos auxilia então a nutrir uma visão correta de Cristo glorificado. Quem é o Jesus Cristo das Escrituras? De fato, ele é o bebê que nasceu em uma manjedoura. De fato, ele é o homem que habitou entre nós com uma vida simples, pregando o Evangelho. De fato, ele é o homem que foi perseguido, preso, sofreu, foi crucificado. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia descreve a Jesus ressurreto. E o Apocalipse 1 é esse capítulo da Bíblia que dá mais detalhes da glória desse Cristo glorificado, ressurreto. Esse capítulo então nos auxilia a nutrir uma visão correta acerca de Jesus. Mas eu quero ir além. Esse capítulo também nos auxilia a nutrir uma visão correta da relação de Jesus Cristo com a sua igreja. À medida que nós olhamos para uma sociedade perdida, à medida que nós olhamos para uma cultura religiosa também perdida, se você, como eu, costuma navegar nas redes sociais, você deve, vez ou outra, ver alguma coisa que aparece para você completamente distante daquilo que, por exemplo, a palavra de Deus ensina. Eu confesso que eu tenho ficado até meio com raiva. Eu estou, de repente, vendo os meus memes com a intenção de divertir. Eu sou assim, eu gosto de ver meme e divertir. Tem uns irmãos da igreja, inclusive, que eu compartilho alguns de vez em quando. Aí aparece mais um novo guru do meio evangélico, dizendo que você não deve frequentar a igreja, que há um equívoco em frequentar a igreja, que na verdade você não precisa de pastor. E ele então desfaz da figura da igreja, da figura da liderança pastoral, mas para ao final dizer o seguinte: siga as minhas redes sociais, venha aqui no nosso encontro, deixe o seu pastor, mas abrace esse novo guru. É mais ou menos essa a proposta. E nós ouvimos as coisas mais absurdas. Nós nos lembramos, por exemplo, que um dos fatores que levou Martinho Lutero e os outros reformadores a bradarem contra a religião da época é porque a religião da época havia consagrado homens como mediadores entre Deus e os homens. A reforma protestante nos colocou de volta a liderança pastoral no seu lugar, não de mediadores entre Deus e os homens, mas de homens vocacionados para servir a Deus e servir a igreja. Mas nós chegamos no século 21 e nós percebemos na igreja evangélica muitos homens se colocando nesse papel. Substituímos a figura de um papa pelo novo guru gospel, o novo apóstolo gospel, o novo líder espiritual que diz que você agora precisa seguir os seus próprios ensinamentos, que você precisa estar debaixo da sua cobertura, que você precisa estar debaixo da sua paternidade. Justamente a mesma palavra de onde foi tirado o conceito dos papas. Eu quero te lembrar, meu irmão, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos, no quesito espiritual, um único Pai. E que bênção! O nosso Pai não se compara a nenhum outro, porque o nosso Pai é o Pai do céu, o Pai perfeito, revelado na pessoa do Filho também. Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, conhece também o Pai, porque eu realizo as mesmas obras que Ele. E quando nós olhamos para esse texto, então, irmãos, nós temos a oportunidade de repensar toda essa relação, toda essa visão acerca tanto de Jesus Cristo, de quem é Jesus, e perceber que Cristo é a luz da palavra de Deus, o Cristo glorificado, de fato o homem que se humilhou, veio entre nós, morreu crucificado, mas ressuscitou. E a Bíblia chega a dizer, por exemplo, lá em Colossenses, que agora Ele governa todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é o grande rei exaltado, mas de termos também uma visão correta acerca da relação de Cristo com a igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 1, se você viu o verso 20, ele trouxe uma elucidação porque ele havia exposto antes. João descreve o momento em que ele primeiro menciona a condição na qual ele estava, e nós vamos falar disso daqui a pouco, no verso 9. E ele então diz que está no verso 10, em espírito no dia do Senhor, um domingo, e ele ouve uma voz, e de repente, quando ele se vira para ver, ele vê Cristo glorificado. Mas a visão não é apenas de Cristo glorificado, a visão é de Cristo andando no meio de candeeiros, de Cristo trazendo na sua mão direita 7 estrelas. E é legal porque o próprio livro já explica o que essa figura significa. O candeeiro era muito importante na cultura hebraica. O judeu ainda hoje usa o candeeiro. Ele tem uma simbologia muito importante. À medida em que eles colocam as velas no candelabro, no candeeiro, e acendem as velas, ela cumpre uma missão, um papel de transmitir uma mensagem. A mensagem da presença de Deus, a mensagem do fogo de Deus ali aceso, da vida sendo transmitida. E é essa visão que João tem de Jesus andando no meio de 7 candeeiros e com 7 estrelas na mão direita. Mas é interessante porque o verso 20 vai explicar o que são esses candeeiros e o que são essas estrelas. O verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele então diz que os 7 candeeiros simbolizavam, representavam as 7 igrejas. Que igrejas eram essas? As igrejas da Ásia Menor, que inclusive são mencionadas aqui. E o que seriam as 7 estrelas? Ele diz os anjos da igreja. E à medida que nós seguimos no Apocalipse, capítulo 2, por exemplo, Jesus então vai dizer a João: ao anjo da igreja escreve. E nós entendemos então que o anjo da igreja ali está se referindo à liderança da igreja. Então o que nós percebemos? A relação de um Cristo glorificado andando no meio, passeando no meio da sua igreja. É interessante, irmãos, que algumas pessoas costumam dizer que uma grande crise, ela tem um papel muito importante de unir as pessoas. Alguns governos, inclusive, projetam crises, guerras e situações para que o seu povo se una em torno de um ideal. Então, quando há uma polarização, uma divisão, encontra-se algo que todos concordam, que todos buscam como alvo e objetivo, e dessa forma você supera aquele problema que você estava enfrentando. Mas eu quero te afirmar, meu irmão, que na igreja do Senhor Jesus isso não é necessário. Porque a união mística que nós temos com o nosso Senhor e uns com os outros é suficiente para que a gente perceba a beleza da presença de Cristo na igreja e a beleza da comunhão dos crentes. Deixa eu falar de maneira mais clara o que eu quero te convidar a perceber nesse texto então. Em tempos onde tanto a presença, a figura de Cristo tem sido distorcida quanto a sua igreja, João nos auxilia através da revelação que recebeu de Jesus a perceber quem de fato Jesus é e qual é a relação que ele agora nutre com a sua igreja. Lembre-se, como eu disse no verso 9, João vai descrever a sua condição. E qual era a condição de João aqui? João escreve esse livro aproximadamente com 90 anos de idade. Esse é um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. João é o apóstolo que sobreviveu ao martírio. Todos os outros já haviam morrido. Se nós dermos uma olhada para a história, o que nós vamos perceber? Que a partir do ano 60, da década de 60 da era cristã, houve uma mudança radical. Até a década de 60, a fé cristã era vista como uma seita judaica. E como uma seita judaica, ela tinha o caráter, ela era vista como uma religião lícita. Mas a partir do momento que fica muito clara a ruptura da fé cristã, do judaísmo, as coisas mudam de figura. E a partir do ano 60 se levanta uma grande perseguição aos cristãos, aos seus líderes. Perseguição essa que durou cerca de 250 anos. E aqui no contexto de João, os apóstolos já haviam sido martirizados.
João foi o único que sobreviveu. A tradição da igreja, os biógrafos, historiadores dizem que João, na verdade, teria sido martirizado da seguinte maneira: prepararam um grande caldeirão de azeite fervente, e João foi jogado nesse caldeirão. E segundo a tradição e esses biógrafos, João sobreviveu a esse martírio. E por causa disso, o imperador, então, não querendo mais na sua presença, o envia para uma ilha-prisão, a ilha de Patmos. Então nós temos um homem idoso, que padeceu o martírio, que perdeu seus amigos, um pastor separado da sua igreja, jogado agora solitário em uma ilha. E nesse contexto, ele então recebe uma visão. É importante, irmãos, destacarmos esses detalhes, porque eles nos auxiliam a ter uma visão correta acerca de todo esse contexto, acerca de Cristo e acerca da sua relação com a sua igreja. À luz do que nós aprendemos aqui, irmãos, no livro de Apocalipse, bem como a doutrina cristã de maneira geral, o que a Bíblia nos ensina é que Jesus e não César é aquele a quem todo o poder foi dado. Jesus e não César é Senhor da história. E isso incomodou muito. E por causa disso os cristãos foram perseguidos. João então está exilado. João então tem uma visão. E ele então vê Cristo glorificado andando no meio dos candeeiros. Eu quero afirmar então, nessa manhã, que a visão de Cristo glorificado corrige nossa compreensão do papel e do valor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, à medida que nós olhamos para essa passagem, nós recebemos algumas revelações acerca da presença do Cristo glorificado. E a primeira delas é que a visão de Cristo glorificado nos mostra a sua presença perpétua no meio da sua igreja. Você quer ter um encontro com Cristo? O lugar certo é a igreja. Muitos movimentos, muita coisa ao longo da história se colocou como resposta, como opção para que você tenha um encontro com Cristo. Mas à medida que nós olhamos para Apocalipse capítulo 1, nós descobrimos que o lugar do encontro com Cristo é na igreja. Perceba, se você der uma olhada de novo no verso 12, ele menciona os 7 candeeiros, e ele diz que esses candeeiros são as igrejas. Ele inclusive dá o CEP dessas igrejas. Eram igrejas locais reais, com endereço. E ele diz que Jesus, então, nessa visão, passeava no meio dessas igrejas, no meio desses candeeiros. O que o texto está mostrando para nós é que no meio de todo aquele contexto, não apenas de João, mas da igreja que era perseguida, ao ponto do apóstolo Pedro chamar os irmãos de forasteiros, exilados, peregrinos. No meio de todo esse contexto, certamente o coração do apóstolo e daqueles cristãos tinha perguntas, tinha questionamentos, e um deles possivelmente era: será que o nosso Senhor se esqueceu de nós? Será que essa fé que nós acabamos de receber inclui esse tipo de situação? Ela não é a resposta justamente para o contrário, para que a gente não sofra mais, para que a gente desfrute de paz, de uma alegria e de esperança incomparáveis? Nesse contexto, possivelmente e certamente, uma das questões era: qual é então a relação de Cristo com a sua igreja? Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, mas nós temos a impressão de que nós estamos perdendo. Quando Jesus Cristo glorificado é visto andando no meio dos 7 candeeiros, o que João está vendo é: Cristo não perdeu, Cristo venceu. E esse Cristo vitorioso, glorificado, não abdicou da sua igreja, pelo contrário, esse é exatamente o lugar onde Ele está. Dessa forma, irmãos, nós percebemos que há uma relação estreita entre Jesus Cristo e a sua igreja. Há pelo menos um movimento muito forte hoje, de pessoas desigrejadas, corresponde a quase 1/3 dos crentes no Brasil, nos Estados Unidos, quase a metade, que dizem que a igreja não é necessária para que você viva e nutra uma fé real. Me desculpe, meu irmão, mas à luz de Apocalipse capítulo 1, Jesus anda no meio da sua igreja. É interessante que a promessa da volta de Cristo é dada à igreja. A igreja é exortada a não deixar de
congregar, de se ajuntar para adorar a Deus. Eu quero encorajar você que veio, obviamente, aqui, a perceber o quanto é importante isso que nós fazemos. E ainda que você não tenha uma grande sensação aqui nessa manhã, um sentimento que te faça arrepiar, algo que você diga assim, olha, eu senti, eu tenho convicção de que Deus estava naquele lugar. Eu quero te dizer, meu irmão, que nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós somos guiados pela verdade, e a verdade revelada das Escrituras nos afirma, que coisa maravilhosa, meu irmão, que Jesus Cristo está aqui no meio do seu povo. Tem presença mais importante para a gente estar nessa manhã? É óbvio que não. É por isso que, na minha opinião, irmãos, essa é a reunião mais importante de toda a terra. Cristo está no meio da sua igreja. É interessante, irmãos, que um dos autores que eu gosto muito de pesquisar, Bruce, ele diz o seguinte, que a ordem das cartas que aparece aqui, ela seria a ordem natural que alguém visitaria aquelas cidades. Éfeso, indo ao norte via Esmirna para Pérgamo, e então voltando-se na direção sudeste para visitar Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, a maneira como essas igrejas locais são citadas, não coloca nenhuma delas como preferencial e mais importante. Jesus a cita em ordem, em sequência natural. Se Cristo visitasse naquele momento as igrejas, seria essa sequência natural que ele faria. Que bonito perceber isso, meu irmão. Hoje em dia há essa realidade de muitos que atribuem a um movimento ou mesmo a uma determinada igreja que nós somos a igreja do avivamento, nós somos isso, somos aquilo, e dão a impressão como se lá acontecesse algo de mais especial. Meu irmão, um domingo como esse foi suficiente para que João visse Cristo glorificado, e o que ele vê é que Cristo está unido à sua igreja, de tal maneira que ele passeia no meio dos candeeiros. Aplicando então essa verdade, meu irmão, a realidade da igreja é esta. Como disse, e eu já mencionei aqui, o pastor Ricardo Agreste, se você olhar a razão simples, você vai encontrar bons motivos para abandonar a igreja. E eu vou relembrar, inclusive, e te dar alguns bons motivos aqui. Se você precisa de motivos racionais, você veio hoje pensando assim, olha, eu vou para a igreja hoje, mas pode ser que seja o último culto. Ou você nos ouve de casa e está pensando sobre isso. Eu quero te dar bons motivos racionais para você abandonar a igreja. Primeiro, a igreja é lugar de gente complicada. Igreja é lugar de gente pecadora, gente com problemas, gente com defeitos, gente com fraquezas. Se você procura um lugar de pessoas perfeitas, a igreja não é esse lugar. Então você tem uma boa razão para não estar aqui. Mas se você já percebeu que você é uma pessoa imperfeita, pecadora, com problemas, com fraquezas, a igreja é lugar para você. Mas saiba disso, meu irmão, a beleza não é apenas o fato de que aqui nos cabe. A beleza está, na verdade, de que Cristo está aqui conosco. Com todas as imperfeições, com todas as fraquezas, com todas as dificuldades, Jesus está no meio da sua igreja. A igreja é não apenas o lugar de gente complicada, mas é o lugar de um discurso também complicado, uma proposta complicada. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe aquele sonho que você traçou para a sua vida, aquele projeto que você dedicou muito tempo fazendo? O Evangelho te diz que talvez você precise abdicar dele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso Deus tem planos, sonhos, pensamentos, caminhos mais elevados do que os nossos. E esses planos, esses caminhos mais elevados, incluem pertencer, servir à sua igreja. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a reconhecer que a visão do Cristo glorificado, em primeiro lugar, nos mostra a sua presença perpétua no meio da sua igreja. Pastor, eu vejo como as coisas vão de mal a pior, olhando para o cenário das igrejas evangélicas, e eu não digo que você está de todo errado, não. Mas eu quero te convidar a resgatar nessa manhã os olhos curados pela graça, que enxergam as coisas indo às vezes de mal a pior,
mas enxergam que Jesus Cristo está no meio da sua igreja, trabalhando, transformando a sua igreja. Irmãos, nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Talvez algo aconteça hoje na IPVO que você esteja incomodado. Bem-vindo ao clube. Ninguém conhece mais os defeitos da igreja do que o pastor. Os pastores são aqueles que sabem, irmãos, de muita coisa que a igreja pode e precisa melhorar. E é por isso que nós trabalhamos tanto. O meu convite para você é: arregace as mangas, venha trabalhar conosco. Meu irmão, Jesus Cristo está intimamente ligado à sua igreja. Não desista da igreja, em nome de Jesus. O Cristo glorificado, pés de bronze polido. Olha a figura. A figura que, inclusive, todas elas aqui vão apontando para a figura do Antigo Testamento descrita em Daniel. Falando do Messias. Jesus é esse Messias ressurreto, poderoso. Ele tem cabelos brancos. Hoje em dia, cabelo branco para muita gente é sinal de velhice, de coisa ultrapassada. Tem muita gente querendo fugir dos cabelos brancos. Eu não vou ter esse problema, mas tem um problema da barba. No contexto aqui, irmãos, os cabelos brancos simbolizavam o ancião. Tanto é que Daniel vai falar do ancião de dias. E aqui nós temos então essa figura sendo atrelada a Jesus. A figura é bonita, de como Cristo é poderoso, a sua voz é como o som de muitas águas, sai uma espada afiada da sua boca. E aqui nós inclusive percebemos essa segunda revelação recebida da visão do Cristo glorificado. A segunda revelação que nós recebemos da visão de João do Cristo glorificado é que a visão de Cristo glorificado nos mostra a voz poderosa de Cristo falando na sua igreja. Você quer ouvir a voz de Deus? Bem-vindo, você veio ao lugar certo. Deus fala na sua igreja através da sua palavra. Meu irmão, como nós precisamos resgatar isso? Perceba o verso 10. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Lembre-se que a trombeta no contexto judaico ela tinha um papel muito importante de anunciar sempre algo grandioso. E João está dizendo: a sua voz é como a voz de uma trombeta. Olha o verso 15. Ele diz: os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Quem aqui já foi lá em Foz do Iguaçu? Já foi lá nas cataratas? Você sabe do barulho que é, não é? O som de muitas águas. Como aquilo ali impacta quem chega ali pela primeira vez. É uma figura assim que João está descrevendo. João ainda diz no verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é essa espada que tem esse caráter de cortar nas 2 direções. Olhando para a teologia das Escrituras em outra passagem, nós vamos entender que esse é de fato o papel da palavra de Deus, da Bíblia. Ela corta em 2 direções. Ela tanto corta para salvar, como ela corta também para condenar. É por isso que a palavra de Deus não volta vazia, porque quando ela é anunciada, ela certamente cumprirá o propósito de Deus para ela. Mas o propósito é duplo. O propósito é redimir e salvar aqueles que estão perdidos, mas é também condenar os ímpios. É essa visão que João tem. A palavra de Deus na boca do Cristo glorificado. Perceba ainda por último o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Perceba, nós aqui então, finalmente, ouvimos a voz de Cristo com um caráter agora de consolo para a sua igreja, de consolo ao apóstolo. Quando João tem essa visão de Cristo glorificado, o que acontece com ele é um temor profundo. Guarde isso, meu irmão. Um genuíno encontro com Deus, a primeira coisa que ele gera em nós é temor. Esse negócio de falar irreverentemente com Deus, me desculpe, meu irmão, não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras nos ensinam. A primeira coisa que acontece conosco quando temos um encontro com Deus é temor. Mas olha que bonito.
O nosso Deus que gera em nós temor, gera em nós também coragem, encorajamento. João cai como morto, mas Jesus chega perto dele, o toca e diz assim: não temas. Ouvir algo desse tipo, irmãos, é tão gostoso. Quando a gente está enfrentando uma luta, um problema, e alguém chega perto de nós e nos encoraja, e diz assim: não fica assim não, vai ficar tudo bem, você vai superar isso, vai dar tudo certo. Mas, meu irmão, João não ouviu isso da boca de qualquer um. João ouviu isso da boca do próprio Cristo glorificado. E o que Cristo diz aqui ainda é significativo. A primeira coisa que Cristo lembra a João é que ele foi morto. De fato, ele enfrentou a morte. De fato, a sua jornada na terra não foi fácil, ao ponto de nós nos lembrarmos do momento em que ele estava no Getsemane, o que ele brada: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas João, eu fui morto, mas olha eu aqui, ressuscitei. E hoje eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu venci, João. E assim como eu venci, você também vai vencer. Porque eu venci, você também vai vencer. Em segundo lugar, irmãos, a visão do Cristo glorificado nos lembra que Cristo ainda fala hoje no meio da sua igreja. Talvez você aguarde uma voz poderosa. Talvez essa seja a sua impressão, que você vai entrar no quarto e uma voz como a do Cid Moreira vai falar e você vai ter convicção de que Deus falou com você. Meu irmão, está muito mais fácil, está muito mais simples. Basta que a palavra de Deus seja lida e pregada, para que Deus fale comigo, para que Deus fale com você, como Ele tem feito aqui, semana após semana. A minha pergunta é: o que você tem feito com isso? Como você tem respondido à voz de Deus? Qual tem sido a sua resposta à pregação da palavra de Deus? Em segundo lugar, nós ouvimos então que a visão do Cristo glorificado, ela tem esse poder de nos mostrar a voz poderosa de Cristo falando na sua igreja. Se você deseja então, meu irmão, ouvir a voz de Deus e de Cristo, busque a igreja. Você não precisa de nenhuma outra forma, nenhum outro método. Não há mais nada necessário. Tudo que você precisa à luz das Escrituras é da palavra de Deus. Voltemos ao sola Escritura. Mas por último, eu quero concluir dizendo que em terceiro e último lugar, a visão de Cristo glorificado também nos mostra o cuidado de Cristo com a sua igreja. Como foi importante para João perceber isso, no meio de toda a dor e sofrimento pelo qual ele passava. Quem sabe é justamente o que você precisa ser lembrado nesse dia. Diante de toda a luta que João enfrentava, João então tem essa visão, vê o Cristo glorificado. João chega ao ponto de esquecer a sua luta. Tamanho o temor que invade o seu coração. É como se João dissesse: eu já tinha problemas, agora o meu problema aumentou, porque eu estou diante do Deus Santo de toda a terra. Mas o cuidado revelado por Jesus Cristo aqui é maravilhoso, irmãos. Perceba comigo de novo o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. A mão direita que tinha esse sinal de aprovação. Jesus toca em João. Há um mistério maravilhoso no Evangelho e nas Escrituras. O Deus de toda a terra, que é o Senhor de todos. Perceba, meu irmão, nós é quem devemos serviço a Ele, adoração a Ele. Mas o nosso Deus, de maneira muito bela e cuidadosa, se inclina na direção dos seus filhos. Não é o que diz o Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele tirou-me de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele diz: e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. É exatamente o que está acontecendo aqui. No meio da dor e do sofrimento de João, ele experimentou o cuidado de Jesus. Jesus diz ainda no verso 18, como eu já destaquei: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que nós ouvimos é que Cristo experimentou o maior sofrimento da terra e prevaleceu. Dessa forma, meu irmão, nós somos exortados e lembrados e cuidados por Cristo, ao nos lembrar que o nosso breve e momentâneo sofrimento vai passar.
Aquele que venceu é conosco. Aquele que venceu é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Terceiro e último lugar, irmãos, é bonito perceber a maneira como Cristo cuida da sua igreja. Eu li certa vez um livro chamado Decepcionados com Deus. Ele é de um escritor norte-americano, Philip Yancey. E nesse livro ele conta uma história muito interessante. A história de uma mulher piedosa, crente, que perdeu seu filho. E por causa dessa perda, ela se tornou uma pessoa triste, amargurada. Como naturalmente acontece com muitas pessoas que experimentam algo tão terrível. Mas essa mulher ia para o lugar certo. Ela continuou frequentando a sua igreja. Ela continuou ouvindo a palavra de Deus. E um dia, numa liberdade que ela tinha de conversar, o pastor então a questionou sobre o estado em que ela se encontrava. Ela disse qual era o estado e disse: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho só uma pergunta para fazer. E o pastor disse: pois não, faça a pergunta. E a pergunta dela para o pastor foi: pastor, eu só queria saber onde Deus estava no dia que meu filho morreu. Difícil responder isso, né, pastor? Onde Deus estava no dia que meu filho morreu? Mas a sábia resposta daquele pastor tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ele virou para aquela mãe e disse o seguinte: Deus estava no exato lugar em que ele estava quando o filho perfeito dele morreu por pecadores como você e o seu filho. Por causa da morte dele, há a esperança do reencontro. Há a esperança de que um dia a sua lágrima se tornará em riso, o seu pranto em júbilo. Que alegria saber, irmãos, no meio das lutas e provações que nós passamos, que o nosso Senhor Jesus Cristo prevaleceu e que nós, como igreja, temos a promessa da parte dele de prevalecermos também, em nome de Jesus. Aplicação final: lembre-se do cuidado de Deus para com você. Ele lhe encoraja a prosseguir. Ele lhe fortalece e comissiona. Ele conhece as suas obras, como diz Apocalipse 2:2. Ele conhece suas dores, e assim como ele venceu, a sua igreja finalmente vencerá a morte e toda a aflição da vida presente. A visão de Cristo glorificado, então, nos faz perceber a sua presença no meio da igreja. Dentre tantas opções, tantos convites, há um convite que a palavra de Deus te faz, me faz, para que nós encontremos Jesus. É muito mais simples do que parece. Vá à igreja. Jesus está com a sua igreja. Segundo, Jesus fala no meio da sua igreja e através da sua igreja. Temos tantas vozes falando hoje. Tem tanta gente dando opinião sobre tanta coisa. Às vezes a gente fica perdido no meio de tantas vozes. Mas há uma voz que é incomparável. A voz de Cristo, a voz de Deus. Que alegria saber que Ele fala no meio da sua igreja. E finalmente, a visão do Cristo glorificado também nos faz perceber o quanto Ele é cuidadoso para com a sua igreja. Nenhuma das promessas do Senhor falhou. E nenhuma delas falhará. Ainda que o cenário aos nossos olhos às vezes seja assustador, precisamos nos lembrar a todo instante que Cristo não desistiu da sua igreja. Ele continua cuidando da sua igreja e cuidará até o dia final, em nome de Jesus. Esse texto, então, para terminar, irmãos, nos mostra que o nosso Deus, Ele é especialista em transformar as nossas produções autodestrutivas em motivos de glória ao seu nome e em redenção ao seu povo. A cruz foi produzida por homens. A madeira que Deus criou foi trabalhada para que se tornasse um instrumento de tortura e morte. Mas é exatamente isso que Deus usa para oferecer a nós graça e redenção. Louvado seja Deus, porque quando eu olho para as minhas mãos, eu vejo que muitas vezes as minhas produções não são as melhores. Talvez hoje o meu desejo é cair como morto, como João, diante da percepção da presença de Cristo no meio da sua igreja. Mas que alegria saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que graciosamente estende a sua mão, nos ergue
e cuida de nós. Transforma aquilo que nós às vezes produzimos para o mal em bem, para a sua glória e para a redenção da sua igreja. Cristo está glorificado. E olha que bonito, meu irmão. Um dia nós também estaremos glorificados juntamente com Cristo. Aguardemos esse dia com fervor, com alegria, com santa expectativa, porque Ele breve vem, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?